Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa do Conexão Campo Cidade. O nosso programa hoje está recheado de conteúdos muito atuais e interessantes para que a gente possa debater e compreender como esses temas vão influenciar na sua vida urbana ou na sua vida rural. De que maneira isso pode impactar nos seus negócios e no seu custo de vida. E gostaria de lembrar a todos os nossos espectadores que o programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Pessoal, estamos aqui de volta, o quarteto fantástico aqui para debatermos os desafios aí de temas espinhosos. Eu queria começar com colocando aqui na mesa. Hoje, várias instituições de mídia, economistas mostraram aí o preço do petróleo chegando a $80 e já tem muita gente falando em $90 no final do ano. E quando a gente soma isso com a alta do dólar frente ao real, a gente vai ter preços de combustíveis bastante impactantes na inflação já tão sofrida e que compromete o bolso de todos os brasileiros, de todos os empresários. Então, onde vai parar essa alta do petróleo, Alexandre? Pois é, Marcelo, acho que esse é o assunto do momento, né? Bom, boa tarde a todos. Desculpa começar assim, é que o assunto é tão... a gente já vai meio empolgado aqui. Na verdade, está um problema de custo de energia no mundo todo, né, Marcelo? Assim, gás natural, vocês devem estar acompanhando também, explodir de preço, afetando o preço de nitrogenado. Né? De fato, está uma dúvida enorme no mundo todo quanto ao preço da energia, no seu sentido mais lato, quer dizer, está afetando a formação de preços de diversas fontes diferentes, né? E quando você começa a ter falta, pega o caso brasileiro, tá certo? Nós vamos ter que usar a térmica aqui para compensar a falta de ar. E você vai somando esse tipo de problema no mundo inteiro, nós estamos diante de um desafio muito grande, né? Em termos... Essa é uma enorme discussão. Eu estava falando aqui, acho que é um tema, viu, Marcelo, Roberto, Tejon, para a gente discutir. Não para de sair notícia da China de restrições na oferta de energia, principalmente porque os chineses têm no carvão uma fonte de energia importante na matriz energética chinesa, e por questões ambientais até, há um movimento de redução da oferta de energia que está afetando, inclusive, o preço do farelo de soja. Eu estava puxando a sério pouco antes do programa, para me preparar. Quer dizer, houve um pico de preço de farelo de soja em 2012, mas não está muito longe do preço mais alto já registrado na China. Então, há um problema de custo de ração muito alto. A suinocultura chinesa, que os preços começaram a cair agressivamente por conta da peste suíno-africana, por conta dos prejuízos que os produtores estão tomando, né, por preços baixos de suínos e altos preços de ração. Olha que coisa doida, né? Fecham plantas de processamento de soja, o farelo sobe ainda mais de preço, o que torna a produção da suinocultura mais difícil ainda, o que diminui ainda mais os preços, porque estão matando mais porco, dados os prejuízos que estão vivendo, e vai criar um desequilíbrio de oferta para frente, que, há algum tempo, o preço vai voltar a subir na China. Então, olha o desequilíbrio que essa estrutura de energia está fazendo no mundo, sugerindo que a demanda, né, vai continuar alta, vai ter que usar o petróleo como uma fonte pela falta de energia em vários lugares do mundo. Isso tem gerado um novo patamar de preço. No Brasil,
pega na gasolina, que vai pegar no álcool, tá certo? Que, por sua vez, contamina o preço do açúcar, que não para de subir. Olha que confusão que está armada, né? E olha, gente, nosso programa tem aí tentado antecipar alguns movimentos. É um assunto sério essa história de energia na China, tá? Vai pegar um bocado de setores, fornecimento de químicos, processamento de soja, tá? Se a gente parar para pensar, Marcelo, olha quanta coisa pode acontecer. Se falta energia na China, eventualmente é menos importação de soja e mais de farelo e óleo. Olha que coisa inesperada. Ainda mais na China, que tem capacidade ociosa de moagem de soja. Pode ser que pressione a produção aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina. Quer dizer, estamos diante de um fato novo, um fato inédito, e muito importante na formação de preços de todas as cadeias no mundo inteiro. Então, o petróleo acaba que afeta, né, a precificação de todos os setores que nós estamos envolvidos. Uma coisa que é muito impactante é que todo esse contexto, a pandemia potencializou anormalidades muito fortes. Nós estamos vendo no mercado hoje situações muito complexas, né? Por exemplo, não tem carro novo para comprar, falta chip nas montadoras, tem montadora que está pedindo de 6 a 8 meses para entregar um carro. Os carros usados estão com valorização de 20%, 25% e não se acha carro usado para comprar. Há um tempo atrás, a OPEP fez uma reunião com os membros para poder diminuir a produção de petróleo, porque o preço estava lá embaixo, uma coisa terrível para eles, né? E agora o preço nessa situação é uma situação complexa de energia que ninguém sabe onde isso vai terminar. Marcelo, a parte interessante é porque a gente vai viver uma transição energética, né? Nós já discutimos aqui do que adianta um carro elétrico movido a carvão, tá certo ou não? Que a energia que você está gerando é o carvão ou é o petróleo, tá certo? Ah, mas o carro é elétrico. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa, né, como essa. O que significa que o carvão vai ter que ir saindo da matriz energética. Enquanto isso vai acontecendo, pressiona o preço da energia para cima se você começa a querer mudar a sua matriz. Então, nós vamos viver provavelmente uma transição até que as novas fontes de energia vão conseguindo contrabalançar essa mudança. Vai ser eólica, vai ser solar, vai continuar com a hidrelétrica, mas a hidrelétrica nós estamos vendo aqui no Brasil, que ano de seca é um problema, certo? Então, tem um redesenho da matriz energética mundial e, provavelmente, durante a transição, paradoxalmente, o petróleo tem que fechar essa conta de mudanças, tá certo? E puxando o preço para cima. Ou seja, há uma transição que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Eu só sei que eu acho que a energia vai ter alto valor nos próximos anos. Alexandre, eu passei a ver um movimento muito forte em biometano, coisa que eu não via. Eu passei a ver prefeitos, eu acompanhei uma indústria alemã que instala e não cobra nada do prefeito, ele só quer tempo para explorar ali o gás natural, né? O Aterro de São Paulo aqui já está fazendo isso, e acho que deve ter aí, Roberto, Marcelo também, os programas o famoso biodigestor, biogás, né? Em áreas de proteína. Eu tive no oeste de Santa Catarina, sexta-feira. Em suinocultura é muito usado, né? Aquilo é um patrimônio, mas o pessoal usa muito pouco ainda. Praticamente não é olhado isso como uma fonte. Eu acho que a gente já comentou aqui, uma empresa como a Nestlé, ela é obrigada a ser carbono zero, metano zero. Ela não pode mais recolher leite com caminhões movidos a energia fóssil. Então, ela precisa desenvolver alternativas do biometano. Eu acho que biometano vai ser uma revolução gigantesca nesse campo, viu? Tejon, você sabe que eu estou me dedicando a estudar esse assunto, né? Quando sobra tempo, eu estou lendo aí, nas madrugadas, essa vida doida que a gente leva e quer sempre aprender. Mas uma coisa que
que eu estou discutindo com nossos colegas da área de pecuária, quer dizer, eu me esqueci desses números, mas acho legal dividir até para o pessoal da cidade, né? O grande debate que existe da eructação do arroto do boi, né, que solta gás metano, nas fezes dos animais, ao óxido nitroso, né? Então, para cada molécula de carbono que é acrescentada na atmosfera, calcula-se que o metano tem 28 vezes mais poder de aquecer do que uma molécula de carbono, e o óxido nitroso 310 vezes, né? Então, olha que interessante. Se eu conseguir dar algum tipo de dieta, né, para o meu animal que mude o rumen, o volume de produção de metano, eu tenho um ganho ambiental muito grande. Hoje a gente está vendo que nas pastagens brasileiras, quando eu reformo o pasto, eu capturo o carbono e neutralizo a emissão do bovino. E no caso do óxido nitroso, se eu conseguir pegar nas fezes, que é onde ele está, em vez de deixar ela decompor, colocar isso num biodigestor, eu consumo esse gás e não tenho o mesmo efeito na atmosfera. Então, na medida que eu tenho animais mais confinados, na medida que eu pego a suinocultura, pego os dejetos, crio e solto gases, eu estou gerando um benefício ambiental muito grande e, por isso, vale o carbono, certo? Então, a gente vai ver, eu concordo com você, Tejão, vai ser um desenho que nós vamos assistir. Quer dizer, na medida que o carbono passa a valer, na medida que nós vamos ter uma transição, vocês devem ter visto na B3 aí, os CBIOS subiram 40% quase aí nos últimos 2 meses. Ou seja, a gente vinha falando aqui, ó, vai subir, já houve um aumento considerável, e a gente já tem a instrumentação para fazer disso um negócio, né? Então, eu acho que nós vamos ver, tanto na dieta de bovinos, uma captura, né? Eu dou um produto diferente que muda o cálculo que a gente chama estequiométrico do rumen, como me ensinou um amigo, me recordou, né, das nossas épocas de faculdade de agronomia, tá certo? Eu altero a produção de metano e por aí vai. Então, realmente, essas soluções vão ganhar volume. Mas, de novo, né, João? Precisa investir, precisa montar estrutura, precisa até virar negócio, tem uma transição que não é rápida, né? E dá esses choques de preço que nós estamos vendo hoje. Roberto? Eu acho que a palavra colocada pelo Alexandre e pelo Tejão aqui é muito significativa. Transição. Na verdade, estamos vendo uma transição em tudo, no mundo todo. A questão da descarbonização que está na coluna dorsal desse processo todo leva a mudanças importantes. O negócio da matriz energética, por exemplo, a nossa matriz energética tem 48% renovável. 48% renovável. A do mundo é 14% renovável. Nós já estamos muito bem em relação ao mundo. Mas, mesmo assim, o está crescendo. O João levantou a questão do biometano. A energia solar no Brasil está crescendo como nenhum país do mundo. O mais cresce do mundo é a energia solar. A energia eólica está explodindo no Nordeste do país, está explodindo. Então, a verdade é que essa transição é muito ampla, é muito abrangente. O tema do ESG, Environment, Social and Governance, acoplado ao tema da descarbonização, da sustentabilidade, trazem outros assuntos também importantes em termos de mudanças conceituais. A questão dos bioinsumos, tudo isso é numa mesma cadeia que o Alexandre colocou de uma transição poderosíssima em relação a produtos menos agressivos ao meio ambiente. Meio agressivos, e o tema dos combustíveis fósseis, petróleo ou carvão, estão claramente na contramão desse processo. Então, realmente, há uma mudança em andamento. Está muito atento que não é um capítulo, é energia, não é o biometano, não é um amplo aspecto que a sustentabilidade e o ESG estão trazendo com muito mais vigor e muito mais pressão sobre o futuro de curtíssimo prazo. O consumidor do mundo está exigindo isso. O tema do ESG, por exemplo, está virando um tema constante. Já tem livros sobre isso, vários livros sobre isso, e as empresas estão trabalhando com esse tema, estão se valorizando, estão criando diretorias para esse assunto. É uma mudança, o Alexandre está certo, o Tejão está certo. É uma transição gigantesca para a qual o agro tem que estar muito atento, porque nós vamos sofrer para o bem e para o mal
faz transição. É o tema agora, por exemplo, do petróleo, né? E a gente já ouve falar, não, precisa, o que está atrapalhando o preço da gasolina no Brasil é o etanol. Precisa reduzir a porcentagem de etanol. Quer dizer, são temas muito delicados e que afetam diretamente o agro brasileiro. Tem que estar muito atento a isso tudo. Tem toda a razão, Alexandre, Tejão, e você, Marcelo. O Roberto, você falou aí fortemente dessa transição. Eu queria acrescentar uma pimenta aqui, que é as questões de planejamento e visão de médio e longo prazo nas decisões que são tomadas. Então, por exemplo, hoje, os postos de gasolina de Londres estão sem gasolina porque não tem caminhão e não tem caminhoneiro para levar o combustível até os pontos de consumo. E por que isso? Porque em algum momento lá atrás foi feito o Brexit, foi separado o Reino Unido da Europa e ninguém parou para pensar como ficaria os prestadores de serviço, como ficaria a mão de obra e tal. Então, no Reino Unido está faltando comida, no supermercado está faltando gasolina e tal. Aí agora, no Brasil, nós tivemos recentemente uma lei que foi aprovada para que a usina de álcool, a destilaria de álcool, possa vender o álcool diretamente nas suas regiões onde o álcool é produzido, para que ele não vá até a central de um determinado local. Por exemplo, às vezes, vamos pegar o exemplo aqui da minha região, um álcool produzido aqui na minha região, às vezes ele teria que ir a Cubatão para depois voltar para cá, ou coisa desse tipo. Só que agora o pessoal já está achando também que isso não vai resolver, que vai encarecer mais. Tal. Eu não sei se a polarização das coisas está muito aguda no mundo ou se é erro de planejamento mesmo. Qual que é a sua visão, Roberto? Está faltando planejamento? Tejão, Marcelo, Tejão e Alexandre, o nosso problema não é tanto falta de planejamento, é falta de estratégia. O que falta é uma visão estratégica de longo prazo. Nós estamos ainda com uma alegria importante no Brasil. Eu tenho ouvido muito, preocupado também, viu, Alexandre, com a questão energética no Brasil, mas ainda hoje participei de uma reunião e as pessoas vieram dizendo não vai ter apagão no Brasil. Com toda a seca, com todos os problemas, nós vamos atravessar sem apagão. Quer dizer, ainda é uma coisa formidável para a gente. Mas não vai ter apagão por quê? Porque a economia não vai crescer tanto quanto se imaginava, porque tem problemas de redução de demanda. Tal. Então, o que falta, Marcelo, é estratégia. Não é uma estratégia que contemple todos os aspectos que você colocou aí nessa transformação que o mundo está vivendo hoje. Olhar uma estratégia de longo prazo para a gente ver o que vai fazer. Eu fico preocupado, por exemplo, na questão da estratégia. Né? Nós somos grandes exportadores agrícolas, como todo mundo sabe. O que aconteceu esse ano com 2 vacas com uma falsa doença da vaca louca? Era atípica, casada pela idade, mas o Brasil tem um contrato com a China, mas pode ser qualquer problema de natureza sanitária que aconteça, o Brasil automaticamente suspende exportações para a China e enquanto vai avaliar o processo cientificamente do ponto de vista sanitário. O Brasil fez isso, de acordo com o contrato, informou que tinha um problema, cancelou exportações para a China, mandou o material para ser analisado no laboratório credenciado no Canadá, ficou comprovado que não era a doença da vaca louca típica, era típica mesmo, dada pela idade das redes que pegaram a doença, que desenvolveram a doença, mas nós exportamos 30% da carne bovina que nós produzimos no Brasil. E a China compra metade, 15% da nossa produção deve ser exportada. O que aconteceu? O preço da carne caiu no Brasil. Frigoríficos fecharam, frigoríficos que vendiam para a China interromperam a produção por um período, até as coisas serem retomadas. Outros países também proibiram. Quer dizer, a cadeia de eventos perigosos que acontecem por causa de uma notícia dessa natureza tem que ser permanentemente observada estrategicamente. Eu tenho que olhar isso com estratégia, de longo prazo, considerando todas as variáveis possíveis que possam ocorrer ao longo do tempo. Alexandre?
Marcelo, assim, você está tocando em temas ultra complexos, né? Mas a teoria econômica ensina, né, que a integração, que foram de décadas, né, tem os fatores de produção se movem, né? Você vai montando estruturas produtivas. Na hora que você corta, você tem que reconstruir a estrutura de oferta, no caso da Inglaterra, né? E aí as pessoas já não migram mais como migravam, porque tem que escolher para onde ir, as empresas não têm o mesmo tipo de fluxo normal, e começa a romper as cadeias. E agora eles estão vendo quanto dói uma saudade, né? Foram inúmeros textos que foram sendo publicados, o que poderia vir, né, como consequência. Agora a realidade vai se impor. Vai reconstruir, Marcelo? Vai. Né? Vai ter preço, se tem escassez, tem preço. Vai estimular a produzir, importar, mão de obra migrar, enfim, você vai repaginar toda a estrutura produtiva da Inglaterra. Se isso vai gerar um benefício futuro do tamanho que era antes, provavelmente, eu acho que provavelmente não, porque há uma virtude, né, de você ter uma zona livre aí de movimentação. Mas tudo bem. Veja, é um impacto mais um custo de transição enorme que a gente está assistindo. Nós estamos mudando o sistema de entrega de álcool. Existe uma razão de ter distribuidor, tá certo? A economia ela acontece porque tem certas coisas que você, né, reconstrói, e nós vamos ter que reconstruir essas estruturas. E o álcool que vai misturar na gasolina? Vai misturar onde? Tá certo? Como é que vai funcionar isso? Tá? Como é que você regula isso? Qual a qualidade? Enfim, vai ter um mar de coisa aí que vai ter que ser repaginado com uma nova regra. Então, você muda a regra, muda todo o reposicionamento. Até que você entre no novo equilíbrio, os preços tendem a subir, né, Marcelo? Tendem a criar um desequilíbrio, né? Às vezes, contrariamente ao que você achava que ia acontecer. Tá? Essas coisas são assim mesmo, né? Até repaginar. E acho que sim, falta muitas vezes planejamento e estratégia, como o Roberto colocou. Né? Então, são temas muito difíceis. A economia é incrível. Você mexe de um lado, os vasos são comunicantes. Eles geram efeitos que às vezes você não enxerga eles quando você está olhando. E aí começa a espalhar e você vai ter que ir tampando buraco. Tá? Por isso que muito intervencionismo, né? Muitas mudanças de regra, de taxas, elas geram todos esses desconfortos, né? E reconstruções, e custo social, e por aí vai. Né? No fundo, nós estamos vivendo isso. E antes, né, Alexandre, não existiam as mídias sociais, não existia essa facilidade de comunicação que existe hoje, né? Então, as falhas hoje, os erros cometidos ficam muito evidenciados de uma forma muito intensa, né? Exatamente. Certo, Tejon? Você que é o homem da comunicação. Pois é, esse assunto de vender direto para posto, 4 entidades, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, mais a Federação Nacional de Distribuidores, a Federação do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, o Sincopetro, que é o Sindicato de Comércio, eles dizem que esse assunto é uma utopia, não vai baixar preço para ninguém. É um tema que, se fosse ter alguma eficácia, teria que ser a partir de uma revisão tributária, e que o preço do etanol na refinaria subiu até agora 45%. Então, estão dizendo que essa MP, 2 MPs, aí, a 1063 e 1069, é inútil. E na tua colocação, Marcelo, sobre planejamento, ou a visão, como o Roberto traz, o Alexandre, de estratégia, ela é inútil, ela é zero. Quando eu vi no encontro com o Alisson, semana passada, ele falando do quanto foi importante a reunião ali que ele teve no início da grande transformação da agricultura brasileira, a presença de Reis Veloso, ministro de Planejamento Estratégico. Nós não temos, de fato, um planejamento estratégico e não temos uma estratégia. Então, o mundo hoje ele está sendo muito dirigido por oportunistas populistas. Um item que aparentemente funciona
da audiência, você fala. E a gente está numa carência gigantesca, como foi bem colocado por todos vocês. Ainda mais agribusiness, que pressuposto da origem dele é condução estratégica das cadeias produtivas, né? Nós estamos aí, acho que por conta e glória dos agricultores que vão fazendo as coisas, vão tomando decisão por conta e risco deles, mais aí meia dúzia de heróis na pesquisa, e alguns empreendedores e tal, cooperativas. O Brasil vai, né? Como dizia Joemir Betten, jornalista maravilhoso, o Brasil é maior que o buraco. Então, ele termina indo, apesar de indo, como bem o Roberto salientou. Eu acho que se tem que haver alguma coisa que tem que ser colocada como uma indignação, é o tamanho do PIB do Brasil. O PIB do Brasil é simplesmente indigno para o tamanho deste país. Isso sim devia incomodar. Devia incomodar e falar muito disso, né? Mas parece que é um tema que a turma escapa. O PIB brasileiro. Tejão, isso está falando aí, referindo à fala do Paulinelli na semana passada, né? E a gente perde um pouco a lembrança dos fatos, né? Ele reiterou mais uma vez, né, como sempre faz, que nos anos 70 do século passado, ou seja, há 50 anos atrás, nós importávamos leite, arroz, feijão, né? E como se diz, um país desse tamanho, importar leite, arroz e feijão, que é uma agricultura costeira, era uma coisa absurda. Então, um grupo de pessoas, você falou Reis Veloso, Delfim Neto, grande Cirne Lima, nosso ministro que criou a Embrapa, Paulinelli, e técnicos gigantescos, como Eliseu Alves, Irineu Cabral e tantos outros, mas não, isso não está certo. O Brasil tem que ser, no mínimo, autossuficiente. Montou-se uma estratégia. Aí que está, houve planejamento e uma estratégia clara, né? Que passava pela tropicalização das rotas de pesquisa, pelo conhecimento da doma do Cerrado, dominar o Cerrado, domar o Cerrado, né? Transformar aquela área degradada em área produtiva. Quer dizer, foi uma estratégia pensada patrioticamente, pensando no país, não pensando num político ou num ministro, em alguém que estava, por acaso, no poder. Não, foi uma ideia de patriotas que eram autoridades, que eram ministros, pensando no Brasil grande, que somos hoje, exportando para 170 países. Há 50 anos atrás, gente, nós importávamos 30% do que nós consumíamos. Era um absurdo. Então, com estratégia, planejamento e com ciência e tecnologia, é possível virar esse botão. Roberto, você está falando um negócio genial aí, né? O cara tem que ser um patriota com estratégia e não um patriota idiota. É diferente, né? Patriota com estratégia, é verdade. Ô, Tejão, tem um tema que a mídia está falando muito aí nos jornais de hoje, que é a preocupação com a seca atrasar o plantio da safra de verão e, consequentemente, atrasar o plantio da segunda safra e, consequentemente, a gente poder ter uma menor oferta e, com isso, preços em alta, que vai ser bom para os agricultores e que vai ser ruim para os consumidores finais. Então, como nós temos já uma inflação muito preocupante, já em torno de 8,5% prevista aí para esse ano, dependendo das reestimativas, podemos chegar a um número aí de 9, 9,5%. E como que você tem conversado muito com o pessoal? Como você está vendo o início do plantio e o entusiasmo dos agricultores, mesmo que ainda continue essa temperatura alta e um certo atraso nas chuvas? Felicidade de quais agricultores, né? Porque agora, hoje mesmo, eu vi o depoimento de uma agricultora familiar que trabalha com leite, desesperada com o custo dos insumos. Então, vamos imaginar, felicidade de quais? De quem? Não é? Então, não é bem assim que os agricultores, os 5 milhões, ou 6, né? Depende do número aí, serão felizes da vida. Não é.
Então, esse é um problema. Eu vejo muita preocupação dos supermercados brasileiros, muito preocupados, porque ali eles recebem a cacetada do consumidor, né? Preocupados. Eu visitei a Conab semana passada, Roberto, aqui na Vila Paulista. Aliás, pessoal trabalhador genial, né? Muito preocupados. Eles falaram, Marcelo, o que eles mediram até agora levaria a 289 milhões de toneladas de grãos, se tudo acontecer. Eu espero que Deus nos ajude, porque imagine, Marcelo, se esse teu cenário acontece e a gente não tem uma safra como poderia ter. Não só alguns agricultores não ficarão, poucos agricultores ficarão felizes, mas muitos ficarão muito infelizes, dependentes principalmente aí da ração. E aí tem todo o drama da seca com hortifruticultura, um monte de... A cana agora, né? Eu estava vendo aqui os dados, um grande prejuízo nas lavouras. Já é inexorável crescer o preço do etanol na bomba. Roberto, outro dia falamos disso, Alexandre, Marcelo. O Brasil teria que ter, falando de estratégia, a única coisa que resolve é o que o próprio Roberto mencionou muito. Temos que ter mais produção, mais produção, mais produção. Para ter mais produção a curto prazo, não é, Alexandre, Marcelo? Você tem que ter praticamente um planejamento de guerra, né? Onde é que nós vamos arrumar armazenamento? Vamos pegar áreas aí degradadas, pagar para o cara fazer ali, é um preço combinado, guardar. Eu conversei com as diretoras da Conab, falei, vocês teriam que ter um programa praticamente emergencial, e isso não poderia se misturar com o mercado, para não prejudicar o mercado. Seria um trabalho como o Roberto está falando. E, novamente, não é? Eu acho que entre nós aqui, a frase do Winston Churchill, eu acredito cada vez mais nela, viu, Roberto, quando eu ouvi o Alisson explicando ali como as coisas foram feitas. O Winston Churchill disse, nunca tantos deveram tanto para tão poucos. O Brasil não pode esperar que todo mundo vai fazer. Eu acho que é 30 pessoas, Marcelo, Roberto, Alexandre, 30 caras que tem que ter esse patriotismo. Nós vamos criar um planejamento de guerra numa situação crítica, de crise, e vamos botar para quebrar, porque nós precisamos ter 350 milhões de toneladas aqui. Esse é o nosso oxigênio. E dá para fazer? Tenho certeza que dá, mas não é fácil, porque tem que reunir um monte de fatores. Até interesses internacionais nos ajudariam, mas a gente não vê isso, não. João, a gente está na mão de Deus, na mão divina. Marcelo, João, deixa eu só dar olha aí, é isso aí. Oi, Tejão, aqui, ó. A estratégia está aqui, está pronta, ó. A tese está aí, é só fazer. A estratégia está aqui. Está aí a estratégia. Caramba! Marcelo, João, deixa eu só compartilhar assim, a leitura que os meteorologistas estão passando, né, Marcelo? Porque o tema é o clima, etc. Né? Eu sei a tensão que está, eu também sou um produtor, né, sou pecuarista, estou lá em Três Lagoas, choveu 8 milímetros na fazenda até agora, tá? Eu sei exatamente o que está acontecendo, mas vamos lá. A história que apareceu, ela é boa, ela não é ruim. Tá? O que a maior parte dos meteorologistas está prevendo é que as chuvas esse ano serão bem melhores que a do ano passado. Tá? Em tese, as chuvas de outubro devem já começar a pegar tração, novembro, dezembro. Nós não devemos ter um plantio muito fora do calendário. Tá? A gente aqui acompanha 5 fontes diferentes de meteorologia, modelos diferentes. Temos um consultor climático diário, a gente conversa todos os dias pela importância que o assunto tem. Tá? Até agora, o plantio não está muito fora do calendário, porque nem tanto o calendário. Se pegar, por exemplo, o plantio de milho no sul, ele está alinhado com a história, e o sul está chovendo, estou falando do Rio Grande do Sul, etc. Tá? Teoricamente, né, não é para ser um ano tão ruim como o ano passado. Eu sei que está todo mundo super ansioso para a chuva chegar, tá? Especialmente aqui em São Paulo, pedaço do Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, né?
mas a gente já está vendo as chuvas descerem, né, das regiões mais ao norte, e dessa vez, Marcelo, Roberto, Tejão, o que os meteorologistas estão dizendo para a gente? Tem uma grande diferença do ano passado. O Atlântico não está aquecido. E isso significa que todas as águas, né, as chuvas que vêm do Atlântico, tendem a entrar, e normalmente isso se dá a partir da segunda quinzena de outubro, vai ganhando força, etc. Ano passado estava muito quente, as chuvas não avançaram, né? Daí a falta de chuvas. Era um ano de Laninha, não era para chover muito no sul, e infelizmente as chuvas do Atlântico não entraram no Cerrado, e aí acabou que o Brasil inteiro ficou meio apertado. Marcelo, precisamos acompanhar, os modelos são probabilísticos, a gente sabe que tem erro, mas, sinceramente, de tudo que eu ouço, né, de todo mundo que eu ouço falar, acha que esse ano é bem melhor. Vamos ver, né? Para estar certos os modelos, a partir aí da semana que vem já tem que ir pegando mais chuva, e em 2, 3 semanas já tem que estar generalizado no Brasil, tá? Mas, de um modo geral, eu acho que temos chances de ter um ano bem melhor que o ano passado, tá? Pelo menos é o que os modelos meteorológicos estão apontando. Eu sei que a ansiedade está grande, tá? Mas eu queria só pontuar isso. Até agora não está tão atrasado. Está difícil por quê? Porque vem de uma seca extrema, tivemos 3 geadas e ainda não choveu, tá? Mas eu acho que o cenário deu uma melhorada. Eu acho o contrário, tá? 2 meses atrás, eu não via, os meteorologistas não viam o cenário de chuvas chegando no calendário que eu estou contando aqui para o grupo. Vamos torcer, né, Tejão, como você bem falou, rezar para Deus aí, tá? Porque é óbvio, são modelos probabilísticos. É o que a ciência produziu de melhor. Mas se é para se apoiar nos modelos, não deve ser tão ruim, tá? Vamos ver. A ansiedade... Fala aí, Roberto. Não, eu ia só complementar o que o Alexandre está dizendo. As temperaturas estão melhores que o ano passado. Mas era muito mais quente nessa época já. Então, está certo. As previsões são tão boas mesmo. Diga, Marcelo. A ansiedade está muito grande porque todo mundo busca, né, potencializar ao máximo sua produtividade e poder plantar numa época ideal para poder plantar a segunda safra também numa condição favorável. E o que preocupa muito hoje é que a gente tem aí uma alta muito grande do custo de produção por causa do preço dos defensivos, dos fertilizantes, da semente, né? E o agricultor ele não pode errar a mão na data de plantio, né? Se ele tiver que replantar aí é um prejuízo muito grande. Então, tem que dominar mesmo essa ansiedade, fazer isso que o Alexandre acabou de falar, né? Acompanhar bem aí os meteorologistas para que se tome as melhores decisões e possamos ter uma grande safra para o próximo ano. Eu estive com o embaixador Rubens Barbosa, ele é o presidente da Abitrigo, né? Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E ele tem uma grave preocupação. Ele acha que a agroindústria brasileira não está mais competitiva. E quando a gente fala aqui de agronegócio, a gente esquece da agroindústria. A agroindústria é a locomotiva. Ela é o maior cliente dos agricultores. E quando nós exportamos, seja o que for, farelo, café, etc., o nosso cliente lá fora é a agroindústria. Então, a agroindústria mereceria um olhar estratégico, né, falando de estratégia, muito importante, e geraria empregos e tudo isso. Eu sinto muita falta de um planejamento, de uma estratégia envolvendo a agroindústria brasileira. E aqui, Alexandre, Roberto, Marcelo, perante uma situação efetiva de crise, desenhada já no início de 2020, eu pergunto, será que nós não podíamos diminuir a exposição aos fatores incontroláveis, uma emergência de um plano de irrigação, uma emergência de um plano de armazenagem, uma emergência de um plano de seguro, de bioenergia que é gerada nos campos? Será que seria tão difícil assim, né? Eu acho que nós precisaríamos pedir que retornassem à vida aqueles heróis lá que fizeram as coisas em 74, viu, Roberto? Para se reunir de novo e fazer essas coisas. Vamos juntar os dois assuntos. Você trouxe da agroindústria, o que a gente está falando do Brexit e o que eu estava falando da China. Olha a oportunidade que se abriu.
Você tinha o Reino Unido, lugar rico, lugar que tem demanda, que importa da Europa continental, que trazia produtos de agronegócio processados no continente, tá certo? Na Europa continental, e que, portanto, carece de ativos de processamento. Concorda comigo? Dada a escala de consumo, porque é uma importadora. Não era a hora da gente montar tá bom, eu entrego daqui, a minha agroindústria já manda do Brasil, tá certo? Não precisa construir outra estrutura aí para receber matéria-prima, processar na Inglaterra, tá certo? Abre que nós estamos aqui para a gente entregar. O que precisa? Precisa mandar o frango pronto? Tá aqui, ó, pá, a gente entrega. No caso da China, olha que distorção pode gerar. Imagina o seguinte, eu tenho, né, a gente cresceu olhando para a China, um país que montou uma estrutura de esmagamento gigante nos portos para importar a soja e internar o farelo e o óleo, tá certo ou não? A Argentina usou uma estratégia de processar, cobrar mais, né, taxar mais, desculpa, o grão, para processar mais farelo e mais óleo. Os chineses não queriam farelo e óleo da Argentina, ele queria o grão para processar lá dentro. Agora não tem energia, ele está cortando as fontes de energia, tá certo? E nós estamos lá diante de fábricas que vão parar por falta de energia. Pergunto, não era hora de pular para cima e falar, bom, eu te dou o farelo e óleo, mais que isso, eu te dou o porco pronto, eu te dou o frango pronto, tá certo? Se o problema é energia... Te dou embaladinho, bonitinho. Tá certo? Não, a gente precisa... Então, olha quantas oportunidades a nossa discussão... Vocês vão dizer, é mais fácil falar do que fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a oportunidade está aberta. E se a gente conseguir, nesse vácuo, entrar, porque é uma coisa que o Roberto já falou em outros programas aqui, que eu concordo integralmente com ele. A gente sempre fala, precisamos exportar valor adicional. Tá bom. Combina com os gringos, combina com os caras que querem comprar, porque eles não querem isso. Agora, o que eu estou dizendo, 2 exemplos de oportunidades que apareceram, estão diante de nós, que eventualmente ele não vai reconstruir uma estrutura de agronegócio para processar alimento dentro da Inglaterra, concorda comigo ou não? Não, já manda pronto. Ou seja, olha o que é falta da gente estar junto, alinhado, pensando, observando, posicionando o Brasil, tá certo? Fizemos uma discussão com o Zé Roberto na semana passada, né? Toda essa coisa essa mentalidade de achar que o chinês ia comer barata se não fosse o Brasil, tá certo ou não? Quer dizer, essa é o tipo da coisa que bloqueia essas leituras mais profundas de maiores oportunidades de agregação de valor. Assim, o final dessa história, desses preconceitos que vão sendo criados, uma certa arrogância, etc., é perder as oportunidades para outros países e regiões. Então, aqui eu acho que dava para fazer está começando a aparecer brechas nas paliçadas desses caras que sempre foram altamente protecionistas e que nos permite dar um salto além de agregação de valor e de desenhar, né, um modelo de desenvolvimento. Roberto, estava assistindo recentemente, lá atrás, né, uma fala sua, o professor Yoshiaki Nakano, aí da Getúlio Vargas, que ele via, como a gente defende aqui, talvez o primeiro economista, né, o Zé Roberto, eu sei que também, né, mais, digamos, macroeconomista, que vê no agro um motor de desenvolvimento da sociedade brasileira através da adição de valor. Agora, nós precisamos abrir essa porta nos países. Algumas oportunidades estão se abrindo. Essa é a minha leitura. Tem oportunidade aberta com o Brexit, com essa questão chinesa, é só alinhar. Esses 28... Fala aí, Roberto. Alexandre, Marcelo, eu queria aproveitar essa fala do Alexandre, que é um tema que tem me incomodado bastante recentemente, que é o seguinte: nós precisamos de uma diplomacia de resultados, né? O que a Alexandre está dizendo é o seguinte: você viu uma brecha lá na Inglaterra, da Grã-Bretanha, uma brecha na China, o diplomata tinha que estar atento a isso e correr atrás, junto com o setor privado. Porque não adianta o setor privado sozinho, que não vai conseguir ter acordo, tem que escrever acordo que os governos negociam. Então tem que ter um acordo dos governos e o setor privado vai atrás, empurrando o governo. Então, isso aqui é uma coisa fundamental para ele, de produzir resultado. A gente fala muito em aumentar a produção. Ok, vamos dobrar a produção no Brasil. Vamos dobrar a produção no Brasil, que é uma coisa possível de fazer, temos condições de fazer tranquilamente. Mas vender para quem? Né? Então, ou a gente cria mercado, ou então tem um problema muito mais grave, que é excedente.
Eu aprendi muito na vida, Marcelo, Alexandre Tejon, de que a falta de um produto você resolve de um ano para o outro. Uma boa safra você consegue. Mas a abundância, o estoque, demora anos. Nós já queimamos café, gente. Jogamos café no mar. O estoque era gigantesco, não conseguia vender, o preço não subia nunca. Então, nós temos que ter um plano de crescimento, uma estratégia de crescimento acoplada a uma estratégia de mercados novos. Então, a diplomacia do resultado é essencial. O próprio tema União Europeia-Mercosul, que está patinando aí há 2 anos, mais de 2 anos já, né? Não sai do chão, a gente fica naquela conversa, mas não avança. Então, nós precisamos ter uma diplomacia de resultado, que infelizmente o Ernesto Araújo atrapalhou um pouco. Agora não. Temos um chanceler, que é o Carlos França, que conhece o assunto, junto com a Tereza Cristina, está avançando nessa direção aí. Mas temos que ter acordos mesmo. Isso que o Alexandre falou é importante. Surge oportunidade, a bola que ficou na área tem que estar no gol. Tem que estar alguém, tem que ser centroavante para estar no gol lá. E se não for a diplomacia de resultado, nós ficamos no meio do campo jogando, sempre trocando bola pela lateral. Hein, Roberto? E a existência desses 28 adidos agrícolas do Brasil e nessas diferentes embaixadas é um fator que ajuda muito nisso, né? Então, a iniciativa privada precisa articular junto para, como você falou, aproveitar essas brechas. Na semana passada, Marcelo, nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo e participou da reunião o André Corrêa do Lago, que era o embaixador na Índia. Ele foi embaixador 5 anos no Japão, fez um trabalho maravilhoso para nós no Japão, ajudou muito. Está na Índia agora. Ele falou uma coisa que eu já repeti aqui uma vez. Olha, a Índia tem uma classe média maior do que a classe média europeia. Imagine que mercado que tem a Índia que não estamos ainda explorando essa. Então, tinha que fazer um grande acordo com a Índia. Não adianta fazer um acordo com um país de 3 milhões de habitantes. Um acordo com de 1 bilhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes. Então, nós temos que cuidar disso. Uma diplomacia de resultado que busque acordos comerciais que permitam a gente avançar. Nós crescemos nos últimos 30 anos por causa de 3 fatores internos: tecnologia, terra e gente. E um quarto fator externo, que era a demanda externa que cresceu. Mas isso aí é um tema que tem breques, tem degraus, né? Então, nós temos que fazer grandes acordos comerciais para que o mercado crescesse e estimulasse a produção aqui dentro, agregando valor. Agora, Roberto, tem um fator aqui que ajuda muito em romper essa membrana que segura a venda do valor agregado, que é a cultura de alta qualidade em tudo que se faz. Porque, por muitos anos, a nossa cultura do agronegócio foi formada em cima de uma cultura de commodity, né? Que, independente da qualidade da minha soja ou do meu milho e tal, ele custa R$ 90, ele custa R$ 150 a saca, ou coisa desse tipo. Quando você olha, por exemplo, para um vinho, quando você tem um empresário lá em Bento Gonçalves que faz um vinho e que colhe a uva no dia certinho, que cata lá as uvas verdes que foram no meio, fez o processo, depois colocou o vinho lá 24 meses na barrica de carvalho francês e não sei o quê, e não sei o quê, faz fila de gente querendo comprar aquele vinho, né? Então, eu acho que criar essa cultura de fazer coisas diferenciadas, de alta qualidade, também ajuda a gente a romper essa resistência. Marcelo, e está mudando isso, viu? Desculpa, Alexandre, só para um comentário sobre o que você falou. Nós estamos ganhando hoje, Marcelo, prêmios internacionais em queijos produzidos aqui no Brasil, em vinho, em cerveja. Isso está mudando. Está criando no Brasil já uma consciência de produto industrializado com qualidade. E é essencial, tem toda a razão. Marcelo, mas deixa eu só repisar esse ponto. Eu sempre fui cético com a Europa, como um mercado grande para o Brasil, por uma razão muito simples. Eles têm que incorporar o leste europeu, e o leste europeu tem um potencial produtivo agrícola muito grande, e até para evitar a imigração mais forte, eles têm que incorporar isso, né? E nós discutimos aqui com o Zé Roberto nosso encontro passado, que o aquecimento tem permitido ampliação de áreas produtivas, sim, né? No leste europeu, no Canadá, a gente está vendo uma mudança, né, acontecendo. Agora, a hora que você pega um pedaço importante da Europa
e ele se separa, ele rompe, né, um princípio. Está certo que eles estão negociando, estão tentando manter certos acordos, etc. Mas não é hora de você pular para cima. Tá certo? Não. É o lado que você diz, ó, estou aqui, vou te entregar alimento, nós estamos, tá certo? Nós podemos. Você rompeu uma lógica da qual um pedaço importante da Europa não faz mais parte dela, tá certo? Eu não vejo discussão em nenhum lugar que eu vou. Você pega os fóruns que a gente está, todos nós 4 aqui, estamos provavelmente no que tem de melhor aqui do agro brasileiro. Cadê esse tipo de discussão? Tá certo? A gente fica se perdendo aí, às vezes, em coisas tão menores do que isso. Tá certo? A China passando por toda uma transformação que está me impressionando. Quer dizer, tem coisas diferentes acontecendo. Não é hora da gente estar se mexendo nessa direção. Quer dizer, esse tipo de movimento, dado, né, um reposicionamento de grandes blocos, tá? Isso são oportunidades gigantescas para a gente mudar o padrão da conversa e ir para esses produtos de maior valor adicionado, tá certo? Que sempre serão, né, o sonho nosso de desenvolvimento. Né? Mas insisto nesse ponto, sempre sofrendo com barreiras, porque os compradores não se interessam tanto por isso. Então, há muitas oportunidades abertas. Os Estados Unidos está virando um importador líquido de alimento. Era o maior saldo comercial agrícola do mundo em 1990. Hoje ele é deficitário. Tá certo? Ávido por produtos de qualidade, de tudo que é tipo de produto. Você pega carne vermelha, por exemplo, carne americana extremamente gorda. A gente vê que tem um nicho de mercado, claro, de carnes um pouco mais magras, tá certo? Existe esse nicho de mercado que é gigante nos Estados Unidos. Os preços estão altíssimos nos Estados Unidos. Então, a gente vai vendo, né, essa discussão. Tem muita oportunidade se abrindo, nós precisamos estar alinhados estrategicamente para dar esse salto. E isso, infelizmente, eu não estou conseguindo ver essa coordenação. Ao contrário, tá? A gente está vendo em várias situações né, conflitos, falta de uma visão comum, de um movimento coletivo, tá certo? Infelizmente, os melhores momentos estão se abrindo para o Brasil. Agora, articular isso aí é muito importante, porque eu acredito o seguinte, essa cultura de fazer com qualidade, o Roberto falou em questão dos queijos, né? Nós temos queijos brasileiros hoje, eu sou aqui de Minas Gerais, queijos de Minas estão ganhando prêmios aí mundiais, vinhos, cerveja, como o Roberto falou. Então, isso vem de um trabalho apaixonado do empreendedor, fazer aquilo com paixão, com qualidade, com gosto, pensando no consumidor final. Então, isso é um fator que vai ajudar o Brasil a romper essas barreiras da venda do valor agregado. Marcelo, eu estava ouvindo o Bento Mineiro, né, que é um dos líderes aí do Pardinho, do queijo, entrevista super rica, aí, muito bacana, merece ser ouvido. E foi muito bonito ver. Um cara jovem, certo? Muito novo, foi para a França, certo? Trouxe queijeiros franceses, alta tecnologia, como fazer um queijo com leite cru. Os queijeiros franceses experimentando, percebendo que eles usam, né, esse termo, notas diferentes no nosso queijo, porque tem leite de zebu, né, de gir, que tem um gosto diferente, um sabor diferente, e percebendo que a gente pode construir algo que não tem em outro lugar do mundo. Quer dizer, é um queijo que só vai ter aqui, que tem gado tropical, que é alimentado a pasto. Então, perceberam que o tipo de dieta dado à vaca gerava um tipo de sabor, como vai fazer a complexidade de um trabalho desse. Resultado, ganhou lá prêmio ouro máximo lá na França, e não vai ter queijo francês igual aquele. Não vou dizer que é melhor ou pior, só não vai ter igual. Tá certo? Olha a oportunidade que um negócio desse abre com tanta tecnologia, com empreendedorismo, com sofisticação, com ciência, com, né, propaganda, como distribuir um queijo desse. É uma história muito bacana. Tá na boca aí para a gente crescer ainda muito mais histórias como essa, né? E aí, né, Alexandre, como o vinho, por exemplo, o queijo, tem determinados tipos de queijos finos aí, franceses, que são feitos de cabra, que são feitos de ovelha, de leite de ovelha, leite de cabra.
e assim por diante. Então, aí cabe também ao empreendedor poder sinalizar para o pecuarista, para o mercado, a oportunidade que está nas mãos aí para ser... Porque muitas vezes basta ter uma indústria potencial que tem a capacidade da produção daquele queijo fino, ela viabilizar a produção do leite de ovelha, do leite de cabra, que nós temos ainda pouco aqui no Brasil. O predominante é o leite normal das nossas vacas, né? E esse modelo de alta qualidade, ele exige isso. Por exemplo, no caso dos vinhos, muitas vezes precisa-se introduzir uma nova variedade de uva para fazer o determinado blend ali, que é o que o mercado espera, e assim por diante. Então, isso é estudado com muito carinho, com muita dedicação por muitos empreendedores, e eu estou muito otimista que o Brasil está caminhando fortemente nesse rumo. Investimento em ciência, Marcelo. E aqui, né, eu sei que nós temos uma audiência grande aí dos nossos colegas aí da Embrapa, nós temos aqui uma audiência grande também das nossas cooperativas. Eu acho que é muito importante a gente pensar estrategicamente, pensando com a cabeça do cliente, como o Tejon sempre diz, né? Pensar com a cabeça do cliente. O que o cliente quer? O que o cliente busca, né? Eu, muitas vezes, já falei, por exemplo, cresce fortemente a produção de cervejas artesanais e o grosso, 90 e tantos % do lúpulo usado no Brasil é importado. Só que já tem gente trabalhando na pesquisa da produção de lúpulo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, e eu tenho certeza que, em breve, com a competência dos pesquisadores e dos agricultores brasileiros, nós teremos lúpulo brasileiro aí para abastecer as cervejarias artesanais no desenvolvimento dessas cervejas, né? Então, assim, são mudanças de hábitos de consumo. Por exemplo, a gente vê aí o plant-based, né, crescendo fortemente aí, os hambúrgueres vegetais, os embutidos vegetais, e a base é a ervilha amarela, lentilha e grão de bico, né? Então, são culturas aí que serão fortemente demandadas no médio e longo prazo. Então, quem é agricultor e tem a capacidade de produzir esse tipo de produto vai conseguir aproveitar nichos muito interessantes aí no futuro. É aquilo que nós falamos agora há pouco, Marcelo. Ciência e empreendedorismo. A agricultura brasileira pulou na frente da indústria, pulou na frente de todo mundo por causa disso. Foi gerar tecnologia importante, nossos órgãos de pesquisa, sob liderança da Embrapa, e o Porto Rural é empreendedor. Foi para frente com coragem e investiu. Então, essas duas coisas é que fazem a diferença. Ciência e empreendedorismo. Amigos... Roberto, é isso mesmo. Eu estava em Concórdia, eu fiquei imaginando Atílio Fontana começando aquilo ali. Eu estava imaginando os Brandalize começando aquilo ali. Estava imaginando, falaram do vinho, família Salton, família Batalha, lá na divisa com o Uruguai. Eu acho que o que nós temos que extirpar no Brasil é uma coisa chamada vitimização. Síndrome de vitimização. Tem gente fazendo e a gente olha para quem não está fazendo. Eu ficaria com a frase do velho Nishimura, antes de falecer. A pergunta dele foi: por que tudo deu certo? Eu acho que essa é a pergunta que tem que tomar conta do Brasil, viu, amigos? Olha, eu esse final de semana, tive uma reunião com algumas pessoas interessantes. Um empresário disse para mim: olha, eu faço para meus gerentes, para os meus filhos, meus netos, uma frase que eu não admito. Qual é a frase que eu não admito? Perguntou para o filho, ele falou assim: não vou dar conta. Essa frase é proibida. Não vou dar conta. Vamos dar conta sim. Vamos dar conta sim. Ô, gente, o papo, quando é muito bom, o tempo passa rápido, né? E então nós já estamos finalizando aqui a rodada do nosso programa de hoje e eu queria passar para cada um deixar sua mensagem final.
Vou começar, Marcelo. Então vamos lá. Começar mostrando o livro do Alisson Polinelli. Lançamos há uma semana aqui em São Paulo a história do Alisson Polinelli, esse gigante que construiu a agricultura moderna, que transformou o Brasil, liderando um grande projeto de importador em exportador de alimentos. Eu acho que o que nós devemos ao Polinelli jamais pagaremos. Para mim, ele é o maior brasileiro vivo. Esse livro vale a pena, está disponível nas empresas que bancaram esse livro e na FGV. Parabéns, viu, Roberto? Olha, Com certeza. Dando sequência a Roberto, eu fico com o Alisson também, Roberto. E acho que com uma coisa muito interessante que pelo menos eu concluí hoje aqui, patriota com estratégia e não patriota idiota. Essa é a diferença do Brasil e o Alisson representa isso maravilhosamente. Alexandre? Eu também vou fazer coro, porque eu tive o privilégio na minha vida de conhecê-lo, né? A gente ouvia, né, formação de agronomia, né? Fomos acompanhando, fomos lendo, aprendendo, estudando a economia agrícola brasileira, e aí a gente viu, né, tudo que foi construído lá nos anos 60 e 70. Vocês falaram aí em 30 pessoas, talvez possa ser um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas o fato é que a liderança, né, do nosso ministro Alisson foi definitiva para dar um empurrão fantástico e construir. Eu acho que a gente não consegue avaliar, a sociedade brasileira, especialmente a urbana, eu diria, não consegue avaliar o benefício social de um movimento que foi começado lá atrás. É gigante, realmente é difícil, até como economista agrícola, mensurar todos os benefícios. Mas, como o Roberto disse, quer dizer, a ciência com o empreendedorismo deu um gigante, uma contribuição enorme para a sociedade brasileira. Nós devemos muito ao ministro, muito mesmo. Privilégio tê-lo conhecido. Eu também vou aproveitar a oportunidade de fazer esse reconhecimento ao Alisson. Eu tenho amizade com ele de muitos anos, desde a época que eu trabalhava na Algar, capaz que deve ser uma amizade de 30 anos, e o que sempre me impressionou no Alisson é a inteligência, a visão estratégica e a simplicidade. O Alisson é um cara que você conhece ele ali, você troca cartão, ele te dá o celular dele, se você liga para ele, ele atende, e se você precisa de alguma coisa, ele tem prazer em ajudar. Então, o Roberto fala que ele é uma das maiores cabeças já produzidas aqui no Brasil, eu concordo plenamente. E, além de ser uma grande cabeça, é um baita ser humano. Então, é um ser humano ímpar e ele merece todo esse reconhecimento que a sociedade do agro e a sociedade brasileira urbana está fazendo por toda a obra, por tudo que ele desenvolveu. E nós aqui do programa, como todos os brasileiros, torcemos muito para que, quando for a decisão agora do prêmio, no início de outubro, que ele possa ser reconhecido por esse legado que ele deixa para a sociedade brasileira e para o mundo, de competência, de visão estratégica e de bondade. Eu queria encerrar aqui o programa agradecendo a presença dos nossos espectadores, dizer que o programa é um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Desejo a todos uma excelente semana. O meu boa noite, se cuidem, saúde e vamos em frente. Abraços. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.